Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão, o podcast que, mano, mais hypado da internet. Sou o Guto Corrêa e hoje eu tô recebendo uma galera da pesada, uma galera que coordenou uma campanha que entrou para a história. Eles vão contar um pouquinho aqui pra gente, falar tudo sobre essa campanha e acho que vai ser um papo muito divertido. Aqui ao meu lado, o primeiro, vou começar apresentando essa galera, porque eu nunca apresentei um podcast com tanta gente ao meu lado. É a primeira vez, mas é por uma boa razão. Né, senhor William Nunes? Tudo bem, meu amigão? Seja bem-vindo. Tudo bem, Guto? Obrigado pelo convite. Espero que a gente faça um ótimo podcast aí com a rapaziada. Vai ser legal, com certeza. Vocês têm histórias boas, vocês são caras legais, vai ser massa pra caramba. Do outro lado, lá, um cara também sensacional, que a gente incomodava ele bastante para pegar santinho, essas coisas todas, é o Marcelo Boré. É isso? Isso aí. Pronunciei direitinho? Certinho. Seja bem-vindo, irmão, ao Que Obrigado, Confusão. Obrigado, vai ser um bom bate-papo hoje à noite aqui. Legal. Boa, legal, amigo. Do lado de lá, agora a câmera vai para vocês. Agora já tá em vocês, entendeu? Do lado de lá, vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Um cara que diz que é jogador, tudo, né? Tem uma história boa, depois ele conta mais pra gente. O queridíssimo Eduardo Sadar, seja bem-vindo, irmão. Boa noite, Guto. Fazer um grande bate-papo aqui, bem descontraído. Vamos pra cima, vamos pra frente. Beleza. E por fim, deixei por fim, porque eu conheci esse cara agora, durante a campanha, conheci ele no ano de 2024, a gente fez amizade agora, não? É de muito tempo já? Muito tempo. Um cara que eu conheço há muito tempo também, tenho uma grande admiração, um profissional exemplar, igual a todos vocês aqui. Não sei se a galera vai identificar por esse nome, né? Carlos Eduardo de Souza Neves, o popular Mamute. Seja bem-vindo, irmão, ao Que Confusão. Ô, Guto, felicidade estar aqui hoje. A gente está aqui empolgado realmente para fazer uma noite diferente. Vai ser legal, amigo, vai ser legal. A vinda de vocês aqui vai ser legal. Imagino que tenham muitas histórias para contar. Parabéns a todos vocês pela campanha, foi uma campanha sensacional em todos os sentidos, rua, rede social, cara, foi uma campanha sensacional e uma campanha limpa e propositiva, e que isso acho que é o que a população está querendo muito agora, né? Porque aquelas campanhas que fazem muitos ataques, a gente está percebendo aí que elas não estão prosperando, não sei quais razões, mas tudo bem, isso aí vocês é que vão contar, gente. O que eu quero saber de vocês é o seguinte, vamos começar falando um pouquinho sobre como foi estruturada essa campanha do Topázio, né? Quando que vocês começaram isso? Quando começou a se construir essa super campanha? Fique à vontade, o microfone está aberto, não sei quem é que vai responder primeiro, porque muita gente aqui na minha frente. Primeiro aí é só responder. É o Fera aí que começa? Então vou começar pelo cara que eu conheci ontem. Não, Fala, Mamute. salve aí a família do Que Confusão, de novo, prazer estar aqui. A ideia do Topázio, ela começa em 2020, né, Eduardo? 2020. Eu, particularmente, vivi um reposicionamento profissional, onde tinha recém saído da campanha de governo do Estado, e tive a honra de ser convidado pelo deputado Sérgio Mota, um grande amigo. Um abraço, deputado Sérgio Mota, figura brilhante aí na política, no segmento evangélico, e fui convidado para ser vice-presidente estadual do Republicanos, né? Partido de centro-direita. Nós entramos dentro de uma ideia de fazer o Estado de Santa Catarina entender o partido como um todo, né? E com base nisso entendíamos que tínhamos muito pouco tempo para poder promover essa ação. E tivemos um fato inusitado, que foi a pandemia. E nessa pandemia a gente precisou inovar, precisou criar caminhos alternativos para que a gente pudesse construir campanhas, construir ações políticas nos referidos municípios e ter um resultado diferente. Republicanos até então nunca tinha tido um vice-prefeito, nunca tinha tido um prefeito e tinha um número, à época, de 11 vereadores. Tá? Então o espaço era muito curto, o tempo era muito curto. E o primeiro movimento que eu fiz, o Eduardo também trabalhava na Assembleia Legislativa com outro deputado, e a gente convidou o Eduardo para fazer parte desse projeto, que a gente precisava de braço, né?
para poder desenvolver um projeto. Existiam as limitações né, das questões sanitárias à época, né, em função da pandemia. E eu percebi que, pelo bom desempenho do ex-prefeito, que o espaço de vice seria o espaço mais disputado para aquela eleição. Entendi que era um caminho mais curto também, mas entendi que era o espaço mais disputado e que a gente buscasse um perfil de uma pessoa que não fosse político, um perfil que fosse diferente do prefeito, mas que pudesse dar para o prefeito e pudesse dialogar com o nicho da sociedade que queria uma gestão eficiente, pudesse trazer ideias inovadoras, que fosse ligado com a área de tecnologia, que fosse um cara que tinha um bom desempenho na vida privada dele. E nisso estava orbitando o Topázio em outros partidos, né? O Topázio, eu já tinha boas referências dele, meu irmão tinha trabalhado com ele, amigos nossos, Guto, do dia a dia, tiveram seu primeiro emprego na empresa do Topázio. A minha referência do Topázio era a melhor possível, né? E liguei para ele, né? E fiz a ele o convite de desenvolver esse projeto dentro do Republicanos. O Republicanos era um partido com em torno de 35 deputados federais na época, tinha um considerável tempo de televisão, estava pronto para poder abraçar esse projeto do Topázio. À época, o vice-presidente da Câmara dos Deputados era o Marco Pereira, presidente nacional, e o presidente era o Rodrigo Maia, do Democrata Partido do Engenhão, o que credenciava essa união. Mas nós tínhamos 5 partidos e a disputa não seria uma disputa fácil. À época, tinha um outro ex-vice-prefeito, foi candidato a vereador agora, num partido que então tinha também uma envergadura à época interessante, que era o PSDB. Então nós tínhamos um desafio, né? Lançamos o nome do Topázio dentro da bolha, mas que ele fosse também atrativo aos olhos da sociedade que estava vivendo momentos de pânico, momentos de dificuldade. A pandemia trouxe todos esses sentimentos misturados para a gente, né? Dito isso, nós começamos a desenvolver a imagem do Topázio, né? Criou um canal no YouTube, trouxemos uma equipe que pudesse desenvolver uma linha de ideias dele. Ele começou a fazer um trabalho, e o Eduardo já atuando em campo, com os pré-candidatos da coligação na época, né, para que ele não fosse um impeditivo, e fosse realmente uma figura diferente naquele processo de 2020. Sim. Porque era um processo diferente propriamente dito. Né? E, cara, assim, era muito desafiador, né? Porque quem não queria ser o vice do ex-prefeito? Quem não queria ser vice dele, né? Naquele momento. Ou a popularidade dele lá em cima, a cidade centrando, a cidade passando por uma transformação, ele fez um belo mandato, né? E começamos a desenvolver essa ideia. Topázio é um cara extremamente aplicado, extremamente comprometido naquilo que ele se propõe, extremamente humilde, esse é o Topázio. O Topázio está sempre em busca de aprender, de criar situações nesse sentido. E, cara, eram 5 partidos, nós precisávamos da maioria, né, Eduardo? E nós já tínhamos o voto do Republicano, fomos atrás de uma outra figura que não está aqui hoje, compromissos profissionais, mas tem um papel fundamental na minha vida, né? Estou aqui fazer esse registro. Na minha também. Na do Eduardo também, na do William, ele não teve a oportunidade de trabalhar tanto com o Marcelo. Acho que é o cara que iniciou esse processo como um todo, que me inseriu na vida pública, que é o Ronaldo Freire. Certo. Um homem extraordinário, um homem que é referência para nós. E o Ronaldo estava à frente do Podemos, tu estavas no Podemos. Exato. Eu estava esperando tu terminar até para falar sobre isso, que ele é um cara que constrói time muito bem, né? Tem uma visão muito apurada sobre isso. Ele realmente tem uma sensibilidade. Ele é fera nisso. Ele é referência. O cara é amigo nosso, né? Gente boa. Isso. Muito querido, adoro ele. E o Ronaldo entendeu, comprou essa ideia do Topázio, gostou do Topázio. E aí faltava mais um partido. O PSC, na época, tinha também um candidato a vice.
E aí o Topázio nós promovemos algumas ações, né? E claro que a decisão final era do ex-prefeito. E nós tivemos a felicidade por tudo aquilo, por toda a atmosfera que foi criada, de ele escolher o Topázio. Então ali começa a ideia do Topázio, né? Para ser candidato. Foi uma campanha, não foi uma campanha fácil, apesar de termos vencido no primeiro turno. Nós ajudamos na coordenação lá também, participamos, temos muito orgulho disso. E a campanha teve um desafio muito grande, muito grande. O Willian, à época, coordenou a campanha específica de um vereador, que era do PSC, que fazia parte da coligação. O Marcelo, que era presidente do Democrata na época, que era o partido do ex-prefeito, exatamente. E sempre tivemos essa boa relação, cada qual, né, na sua missão. Todo mundo aqui tem expertise ampla aqui na questão política. E aí terminou o processo eleitoral exitoso, com a vitória do ex-prefeito, com o Topázio de vice. E ali começa-se um desafio, né, para ele vir para dentro da prefeitura, entender fluxo, entender processo, entender o desafio da máquina pública, o dia a dia, a rotina, né, todos os meandros, né, que orbitam dentro desse processo como um todo. E posterior a isso, né, isso é uma ideia, claro, uma percepção, uma visão, que pelo desenvolvimento, pela avaliação do governo anterior, o ex-prefeito seria candidato a governador. Quando o ex-prefeito é candidato a governador, abre-se uma oportunidade, né, para o Topázio começar a ser prefeito, legitimado, empossado, né, com todo esse processo. Isso foi março de 22, isso, março de 22. E aí foi um desafio para ele muito grande, né? Foi um desafio para ele muito grande, porque eu estava num outro projeto, eu estava na Casa Civil do Estado, depois saí para coordenar a campanha do deputado Júlio Garcia, né? O Willian fazia parte da administração, saiu também para coordenar a campanha junto comigo e o Júlio. O Sardá ficou realmente com muitas tarefas, com muitas funções, porque era um momento novo para todo mundo, né? O Marcelo, da mesma forma, veio nos ajudar na campanha do Júlio, mas tinha um papel fundamental lá na campanha, lá na prefeitura. Só que o Topázio, naquele momento, ele tinha uma limitação de atuação que é extremamente compreensível, né? Porque na ideia da campanha do ex-prefeito era de não confundir o eleitor, como se o Jean ainda fosse prefeito da cidade. Então nesse processo, que é extremamente compreensível, havia de fato uma limitação de atuação do prefeito. Quando chega outubro, né, me é feito um convite para vir para a prefeitura pelo Topázio, né? Convite esse de reposicionamento também feito pelo Ronaldo, né? E aí a gente entende que a gente precisa fazer uma pesquisa. Por quem é o Topázio? Como a população de Florianópolis olha o Topázio nesse sentido, né? E a pesquisa apontava que 62% da população acreditava que o prefeito ainda era o ex-prefeito da cidade. O Topázio esteve no podcast nesse período, assim, mais ou menos nessa época. Isso. E ele comentou um pouco com a gente sobre isso. E era uma dificuldade, porque assim, ó, já quando nós desenvolvemos a ideia do candidato Topázio, do produto Topázio, da pessoa Topázio, o Manezinho tem muito dessa coisa, né? Nome estranho, cara bem sucedido é de São Paulo, é do Rio, é de Porto Alegre. E o Topázio tem um irmão que tem serviços prestados maravilhosos aqui na cidade, que era o Coronel Singual, do 21º Batalhão. Então, dado momento, eu e o Eduardo, quando a gente ia abordar alguém, dizer, cara, temos um nome aí que vai ajudar o ex-prefeito na campanha, que é o Topázio. Topázio? Quem é o Topázio? Esse cara é de São Paulo? Não, cara, é o irmão do Simval, do 21º. Então, nós criamos um gatilho ali que pudesse conectar o Topázio à realidade ali do florianopolitano, né? E aí, cara, Topázio, de novo, né? Pô, nos deu toda a autonomia de trabalho,
confia na gente, confiou na gente. E ali a gente começou a desenvolver um trabalho, né? Primeiro, quando nós chegamos lá, nós tínhamos uma Câmara segregada, né? O Eduardo tocando a Casa Civil ali junto comigo. O Topázio perdeu a eleição da Câmara, né? Apostou no atual presidente, no presidente, que era o Catume, à época. E aí, Câmara, outra casa legislativa, ela é autônoma, né? Sim, sim. Ela tem vez e voz e tem essa condição. E o resultado foi diferente daquilo que ele esperava. Era um momento muito sensível, assim, muito delicado, né? De tu conectar, de tu trazer uma outra figura que é extraordinária, na minha concepção, um dos melhores profissionais do país, o Bruno, e consegue encontrar no Topázio uma química, uma Bruno é o coordenador de comunicação. Isso, é secretário de comunicação hoje da prefeitura, e o que toca, que desenvolveu para o Topázio toda essa imagem, né? Toda essa forma de comunicar. Um abraço aí para o Bruno, cara que a gente aprende todo dia com ele, cara de uma sensibilidade, uma humildade também, né? Que transcendeu a forma de comunicar. Eu acho que a comunicação política é uma antes e outra depois do Bruno, né? E ele entendeu, nós entendemos que a gente precisava massificar a imagem do Topázio. Eu, né, Carlos Eduardo, Mamute, uma preocupação. Quando a gente desenvolveu o trabalho no Estado, a gente fez muito e entregou pouco. Florianópolis tem esse perfil, né? Florianopolitano é um povo que gosta da entrega, gosta da obra, gosta da realização. Cara, e feito isso, a gente começou a criar as metas do que tínhamos que fazer. E os desafios foram inúmeros. Começando pela reforma administrativa, começando pela montagem das comissões, que era uma maneira também da gente se dialogar junto com o legislativo. E aí veio depois a questão do plano diretor, que o Topázio fez um excelente trabalho com as câmaras técnicas. No caso, quase 15 audiências públicas. Todas as vezes. Foi todas. Pautorando, Guto. Não tem essa, tu sabes que a questão ideológica nessa hora supera a razão. Contrapondo com argumentos, né? Técnica, todos os questionamentos que ali foram colocados, né? Ele, com muita humildade, ele entendia que era o maior legado que ele poderia deixar para a cidade. E não havia ainda uma definição se ele seria candidato ou não. Primeiro ele precisava se encontrar, né, como prefeito da cidade. As pessoas tinham que descobrir que ele era o prefeito. Descobrir que ele era o prefeito, descobrir o propósito dele, exatamente. E essa conexão com a população era muito difícil, porque o ex-prefeito deixou a barra em cima, né? A barra estava muito em cima, né? Tinha todo um desafio por ali. E aí, não repete a barra em cima, né? Volta. A barra em cima, não. Deixa o ex-prefeito lá. É só para descontrair aqui, é o que confusão. É o que confusão. Perfeito. Mas voltando. Mas enfim, já entendi o que tu falou. Já entendi. Demorou, porque... Mas enfim, dito isso, o que acontece? O William que provocou. Não, mas aí o que aconteceu? Aí houve um momento também de identificação do ex-prefeito ou não com o nosso projeto. Então houve um primeiro momento, o ex-prefeito achou que podia contribuir de uma forma, colocando algumas pessoas, indicando algumas pessoas com experiência, tudo. E a decisão do prefeito naquele momento, que era uma decisão muito sensível, né? Ele dizia, não, eu vou acertar ou eu vou errar da maneira que eu acredito. Né? E aí o ex-prefeito compreendeu isso também. E iniciou-se um trabalho com a respeitabilidade que o Topázio precisava. Mas tocou isso, né? Dele, a liderança foi dele, as ações foram dele. E a bolha política entendeu que ele era a partir daquele momento que ele diz, não, comigo, que ele ia tocar. Ele ia acertar ou ia errar, ele ia ter êxito, ia ter uma derrota, pelas próprias convicções dele. E aí tu inicias um trabalho de pré-campanha, onde o Ronaldo tem um papel extraordinário, né, nesse cenário. E aí tu começas a identificar que é um trabalho realmente de mineração, né?
tu ter a sensibilidade, tu encontrar uma pessoa que tem um perfil, alguém que possa ser candidato, alguém que possa contribuir para o processo como um todo, em todas as áreas. Porque quando tu monta, né, um projeto, principalmente da infantaria, das nominatas, dos candidatos, tu tens que abraçar todas as áreas, né? Não só na parte de segmento, mas na parte geográfica da cidade, as pessoas que estão num momento muito bom, que desenvolvem um trabalho diferente. Então, tu precisa ter isso para tu cobrir a cidade. Tu não pode ficar descoberto. Então, tu faz um trabalho de pesquisa, tu faz um trabalho de verificação de rede, tu faz o trabalho in loco nas comunidades, tu começa a perceber as pessoas que têm esse destaque ou não. Tudo isso concomitante com a relação com a Câmara. Claro. E vereadores que não tinham tanto espaço, né, que não tinham uma desenvoltura tão grande, porque vinham do seu primeiro mandato e consequentemente, não ocupavam o espaço que poderiam ocupar, né? Dentro do processo político como um todo. Feito isso, nós começamos a entender que poderíamos ser candidatos, né? Que o Topázio poderia ser uma realidade. E aí a primeira conversa de articulação do partido foi com o progressista, com o PP. Né? Partido Progressista. A gente fez algumas conversas. O partido nos procura para dizer que teve uma última eleição muito difícil, que iria renovar o partido, que iria recomeçar, queria a nossa ajuda. E as conversas, política, entre outras ações, é a arte de conversar também. E elas começaram a acontecer. Concomitante a isso, um outro partido que estava realmente... não existia aqui na cidade, que era o MDB. Teve um 2020 muito difícil, não elegeu ninguém, fez um número ínfimo de votos em relação ao que é a história do MDB. Né? Começamos a conversar com o MDB. Já tínhamos na nossa base o Republicanos. Já tínhamos na nossa base uma relação já muito bem consolidada com o então presidente e atual presidente João Cobalcini, né? Deixar um abraço aqui para ele. Até nessa fase, assim, nessa época, eu me lembro há um tempo atrás que eu estava conversando com o João, assim, né? O João, na verdade, é um amigo de infância, né? Sim, morou nos prédios ali, né? Ele, na verdade, era mais... não tinha muro nos prédios. Não, exato. Ali... invadia pra jogar bola, Isso aí. jogar, né? Não, quadra. Tu era bom jogador, Guto. O outro céu é um lugar que tem dificuldade, bons jogadores. Depois eu vou falar contigo sobre isso, que tu sabe que, sabes que a minha credencial... Eu até falei com o Esquerda esses dias. A gente não precisa... Só a tua esquerda. Banana teve um momento dele. Tem o Aranha. E o Leque, o Aranha era bom jogador, mas não figurou nos grandes jogos. Figurou, tu sabe disso. A nossa credencial é o Esquerda, sabe disso. Um abraço pro pessoal do Monte Céu, lugar que a gente quer bem, maravilhoso. Sou suspeito, né? O João, então, tinha dito para mim que ia reconstruir o MDB, ele iria fazer isso, ele iria tomar a frente e ia reconstruir. Aquele resultado reconstruiu bem. Muito bem, né? Um abraço também pro Fúvio, presidente, pro Luiz Paulo, Paulinho. Todo mundo que ajudou, Gui Pontes, o pessoal, todo mundo que ajudou a desenvolver esse projeto, que acreditaram, né? O MDB foi o primeiro partido que oficialmente esteve com o Topázio. Se declarou Topázio. E assim, a construção do MDB feita pelo João foi interessante porque o João, na verdade, conseguiu colocar players pesados assim ao lado dele, assim, na competição para vereador mesmo. E nessa hora, Guto, conta muito também o momento dele, ser presidente da Câmara, e o João é um predador político naturalmente. É um cara que vê além, uma visão aguçada, sabe fazer conta, e joga bem o jogo. Muito bem, foi criado. Muito bom, de berço, né? O pai dele é uma figura extraordinária também na política. Tem quase unanimidade na própria Câmara, né? Os vereadores que eu converso, pelo menos aqui, eles sim. Trabalho. Está super bem ali. Já deixando claro aqui no podcast, é a intenção do governo Topázio manter a candidatura, manter na presidência o João Cobalcini. É a nossa ideia, é o nosso, faz parte, né? De um planejamento também que a gente teve nesse... E ali o MDB elegeu 3 vereadores. O próprio João Cobalcini, Jefferson Bach, que manteve a cadeira, e temos agora o Bezerra, né? Todos os caras que eu conheço assim da cidade, Exato. Legal. O Bezerra do Instituto conosco,
Exato. né? O Jefferson, ele já é mais novo que a gente, né? Sim, De uma, só mais novo que tu também, né? Um bocado mais novo. faz assim. Faz assim. Tá ousado ele, né? É, Ousado. ele tá solto, Tá dono. dono do podcast? É, Eu dono, falo que é. aqui o jogo vira, né? Não, Guto, tem uma idade avançada e isso é um fato que não pode ser Desprezado. Mas o Jefferson também vem de comunidade, né? Isso. É um amigo também. E vem de uma luta, na verdade, dei os parabéns para ele, porque ele vem de uma luta, como o Bezerra, vem de uma luta constante, é uma coisa que os caras desejaram, é uma coisa que eles querem. Nós temos um amigo em comum, que é o Babão, o Ednei. Ele falou uma frase que me tocou muito naquela caminhada que a gente fez na medicina. Ele é assim, cara, quem é de comunidade, e respeito aqui a todos os outros candidatos, né? Tem que votar no Jefferson e no Guto. A gente tem essa obrigação, né? Ele falou isso. Isso, também falou, legal. E isso é muito legal, assim, porque o vereador ele tem essa função, né, de ser o representante. Mas, Guto, seguindo aquela linha... Antes de tu voltar, né, que ele falou, isso foi o que ele falou, que tinha que votar em mim ou no Jefferson. Eu quero mandar um abraço pro Nene também, porque eu acho que o Nene é um grande representante. Maravilhoso. Eu fiz uma fala do Babão, mas o Nene é nosso amigo conosco. Sim. E, logicamente, até pedir desculpa antes da fala, porque é uma fala do Babão. Isso, porque tu está se referindo, aproveitei o gancho só para mandar um abraço pro Nene aqui e dizer que torço para ele não desistir, continuar. É assim, tá numa crescente. Está numa crescente, isso é muito importante. Mas só para seguir a linha ali do que foi a pré-campanha do Topázio... Só deixa eu pegar um gancho. O Mamute fala do MDB, ele vai citar agora o Republicano. E Republicano esse, o partido que o prefeito, o atual vice-prefeito, na época, foi eleito pelo Republicano, saiu para ir para um outro partido, e em momento algum o Republicano virou as costas para ele, bem pelo contrário. Continuou apoiando e acreditando no projeto do Topázio. Nós fomos muito bem... O Republicano sempre acreditou no nosso projeto, começando pelo Bicho Flori, que é o presidente, secretário Rafael, e dois vereadores muito bem eleitos. Muito bem eleitos, Marcelo bem lembrado. E assim, à época, o ex-governador do estado, Carlos Moisés, estava no Republicano. E o governador também referendou o apoio. Depois houve uma mudança, o atual deputado Jorge Guetem agora é o presidente estadual, que também chancelou isso, né? E também com o apoio do atual governador Jorginho Melo, foi um grande parceiro nosso nesse processo como um todo. Nós tínhamos alguns desafios para montar essa articulação, porque entendíamos que Florianópolis ser uma cidade cosmopolita, e comentei isso contigo, né, Guto? Quando a gente até foi entender esse processo, eu disse, Guto, as pessoas precisam entender que é importante o PL estar conosco dentro do processo. O PL ele tem uma importância muito grande dentro desse processo eleitoral como um todo. E o PL vem numa crescente, né? Hoje é o maior partido do estado, 90 prefeituras, 144 candidaturas ao longo desse pleito de 2024. E aí nós tivemos, também é muito importante citar, condução do Bruno Melo, que é o vice-presidente estadual do partido, e do Felipe Melo, que foi o nosso coordenador geral de campanha, fez um exímio trabalho, nos liderou, fez um trabalho realmente diferenciado, e do governador, e uma outra figura que cabe a gente citar aqui, não dá para citar, o Heleno, que não dá para não citar. Agora, o Heleno nos deixou recentemente, mas uma figura extraordinária, né? E que um domingo antes da eleição estava ali na reunião com a gente. Não esmoreceu, sempre acreditou no projeto. A última vez que eu vi acho que foi na caminhada das mulheres ali. Isso aí, perfeita lembrança. Foi o último evento dele, tirando a reunião da coordenação. E recordo que ele estava realmente falando e tal. Sim, o governador acreditou demais no Topázio, não hesitou em nenhum momento. E aí, nós já tínhamos o MDB, o Republicanos, tínhamos o PL, e aí, o que foi interessante nesse processo? Pelo Topázio, o partido PSD tem uma parceria estadual com o Podemos, da deputada Paulinha, um beijo para a deputada Paulinha, amiga nossa, amanhã vamos estar com ela na Assembleia, inclusive.
e tínhamos o Novo, que vive um momento de ressignificação. Novo entendendo dentro do processo. Foram 2 grandes parceiros, apesar de não ter feito os candidatos, mas um fez 10 mil votos. Era um belíssimo trabalho. Um abraço aqui ao Christian, né, ao Bruno. Isso. Nos ajudaram muito a todos os candidatos do Podemos e do Novo. E aí tínhamos União Brasil. Né? União Brasil, que no dia 19 de fevereiro, se a minha memória não estiver equivocada, anunciou oficialmente o apoio a gente. Oficialmente foi o segundo partido, não foi? Não, foi o último partido. Naquele 19 já tinha fechado com Foi o último partido, levou todos os outros presidentes de partido, criou-se um fato político na época. Foi feito um jantar, o ex-vice-prefeito do ex-prefeito. Nós tínhamos a primeira eleição, ela começa no fechamento das nominatas, né? Que é 5 de abril, 6 meses antes. E a gente tinha esse desafio de já ter os partidos fechados nesse período. E aí é um desafio onde todos aqui desenvolveram um trabalho, de a gente poder causar um equilíbrio. O Ronaldo uma presença muito forte em relação a isso. Inclusive ajudamos muito a construir a União Brasil. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não foi à toa que os vereadores, Roseli, Coronel Paixão, vereadora Noemi Leal, né? Vereador Sama, vereador Dalmo, todos esses colegas nos acompanharam dentro do processo eleitoral. Fizeram uma carta, assinaram uma carta, os vereadores todos que não concordavam com a decisão da executiva. Decisão essa que foi conduzida de maneira muito desconexa da realidade, né? Voltando lá no dia 19, Isso. assumiu, montou-se a legenda já com a garantia de que estaria junto, e daí a decisão depois de separar para depois que não tinha mais como fazer nenhuma alteração dentro do partido. Movimentação. Né? E aí veio o que a população toda viu, houve uma decisão do ex-prefeito, uma decisão unilateral dele, no qual a gente respeitou no momento, né, que ele tomou essa decisão. No mesmo ponto, nós entendemos que a eleição agora, de fato, era do Topázio. Né? A eleição era do Topázio, a responsabilidade dobra, né? Gera-se toda uma expectativa, porque o prefeito da cidade tem um mandato maravilhoso, isso é inegável, tem serviços prestados pela cidade, mas aí chegou o grande desafio da vida do Topázio, né? De mostrar para a cidade que ele podia vencer com ele na frente, né? Pelas condições dele, pelo trabalho dele, e o maior desafio de todos para que realmente tudo aquilo que a gente desenvolveu há 4 anos atrás pudesse de alguma forma, né, ser consolidado, ser aprovado. E aí eu pergunto para vocês, assim, já que a gente está nessa parte, nesse período, né, há um rompimento, a questão política, né, vamos dizer assim, do Jean, né, do ex-prefeito, e naquele momento ali, considerando tudo que foi falado até aqui, me parece que vocês já estavam muito organizados e muito estruturados para enfrentar essa eleição, uma construção já do Topázio, né? Naquele momento vocês entendiam que esse rompimento faria diferença, impactaria ou não na eleição do Topázio? Cara, é difícil falar. Né? A gente não, na realidade, no momento, a gente não tinha essa visão. Até porque a eleição não está na rua ainda. Né? Vamos dizer assim, não estou dizendo que se desconsidera toda a estrutura. Eu tinha pesquisa de quanto o ex-prefeito influenciava no eleitor. Certo. Quanto o ex-prefeito influenciava no eleitor. A gente sempre procura estar um passo à frente em qualquer processo. Eu acho que esse é um diferencial que a gente entrega. A gente faz uma análise 360 para entender, olha, o que está acontecendo aqui, o que é que... E dito isso, a gente se preparou sim, estamos indo para uma guerra, né? Uma guerra, claro. No bom sentido. No bom sentido. E desenvolver a melhor campanha possível. E aí a gente aguardou o movimento dele. Quando ele faz aquele movimento, aí a gente tem convicção que não. Ele jogou desse lado.
Quem ajudou ele, como todos nós aqui ajudamos na última eleição, sabia que não era um movimento, e era um movimento que nos ajudaria nesse processo como um todo. Ele tinha muita dificuldade, né, de explicar, tá, para a cidade o porquê que ele fez aquele movimento. E aí a gente focou dentro daquilo que tu falou no início do bate-papo aqui. Fazer uma campanha limpa, propositiva, mostrar as nossas entregas, mostrar a nossa maneira de fazer gestão. Tinha muito conteúdo para ser mostrado, né? Quem tinha que se explicar era ele, né? Sim. Quem estava no governo não tinha que se explicar. Não tinha por que se explicar. A gente estava seguindo aquele... Cavalo de pau quem dá é ele. a gente estava seguindo aquilo que estava programado desde antes dele sair do governo. Já estava, quando ele resolveu sair e que o Topazio assumiu, era o Topazio que era o prefeito. Então já estava legítimo, isso já estava claro para todo mundo. Isso é natural, né? E o trabalho que o Topazio fez nesses 2 anos, como o Mamute falou, de se mostrar para a população, mostrar quem ele era como pessoa, como prefeito, deixou claro para as pessoas. Só já o legitimava como favorito. E né? aí quando pleito, pega né? aquela pessoa que até então, até em fevereiro, dizia que ele era o cara, que ele era isso, que ele era o sucessor, que ele era a pessoa que ele tinha escolhido para ser o sucessor, e do nada, 2 meses, 3 meses depois ele diz, mudou. Um contrassenso grande. Não tem como você explicar. Hoje eu estou sentado contigo na mesa aqui, eu te acho um cara legal, tá tudo certo, tamo junto, tamo montando um podcast junto, tamo tudo amigo. Sim. Amanhã eu saio na rua e digo que não é mais, tudo aquilo que eu falei ontem não é mais verdade. Sim. Quem tem que se explicar sou eu, não é tu. Sim. E eu acho que isso mais ajudou o Topazio nessa situação dos ataques, de tudo que aconteceu depois, do que o contrário. O Topazio só tinha que explicar o que ele tinha feito durante o trabalho dele. Quem tinha que explicar o resto era o outro lado. Boa. Primeiro eu pergunto assim, tu me acha um cara legal mesmo? Eu acho. Ah, boa, tá ligado? Eu acho. Segunda é o seguinte, pegando um gancho do que tu falou ali, sobre essa questão do que ajudou ou não ajudou. Eu tenho uma percepção, e falei isso até com o último convidado, que foi o Gilberto Gemada, muito legal. Não tem Beto. É o típico mané mesmo, né? Gente boa, humilde, legal. Dono do Zaire. Dono do Zaire, falou aqui, ele falou sobre isso. Mas assim, essa questão do ajudou. Eu venho falando há muito tempo, cara, que essa questão de colocar no Topazio a pecha do prefeito TikToker é um favor, assim, mas é um favor tão grande que se faz ao Mas Topazio. foi uma inabilidade deles, né? Isso aí é perguntar isso pra ti. Não existe TikTok sem conteúdo, sem ter o que mostrar. Isso aí não dá engajamento. Isso é básico, né? Básico. Ele está mostrando só o que ele fez. Então isso é prestação de conta. Então, é isso que eu vinha falando aqui. O cara fala, o prefeito TikTok, é o prefeito das redes sociais. Aí tu chega na rede social do cara, a rede social do cara é extremamente estruturada e informativa e organizada. Não, é porque E tipo, tu tá dando munição, né, pro teu adversário. Porque o que eu mais quero é que todo mundo saia daqui e fale que confusão é legal, que confusão é mal, mais fale do que confusão. Todo mundo vai lá Mas fazer o que aí, quer. Fábio Veiga, também outra figura extraordinária aí no processo, que era o nosso parqueteiro, tem uma frase que é sensacional. Quando o adversário está errando, não tira ele do caminho dele. Deixa ele seguir o caminho, deixa ele continuar errando. E, porra, foram uma série de ações que foram facilitadores. O Topazio é muito bom, mas os outros foram muito ruins. Marcelo também ficou. Aguenta essa pica de Eles ajudaram pra caralho. Não, vai ter corte aqui não. Essa vai na íntegra. Isso então a gente pode falar lá no comitê. Cada vez que os caras faziam uma cagada dessas, uma errada dessas, tipo, chamar o prefeito TikTok, fazer. E no dia seguinte eles faziam dancinha no programa deles, cara, ficava fácil pra cacete. Facilitava o nosso trabalho. E a pesquisa vinha cada vez maior, né? Então isso só mostrava os equívocos e os nossos acertos, né? O Fábio fez uma outra coisa muito legal, falando um pouquinho ainda da parte de comunicação. A gente trabalhou com alguns institutos de pesquisa. Nós não ficamos limitados a só uma ideia, né? Só uma percepção, só uma metodologia, né? Então, campos diferentes, pesquisadores diferentes, metodologias diferentes. Fizemos por URA, fizemos presencial, fizemos track, fizemos quali, fizemos quant. Então, isso te dá uma segurança. Nossos movimentos de terra, que a gente chama, né? Quando faz a estratégia de rua, que eles chamam que é estratégia de terra, né? A estratégia
tem a estratégia aérea, que é a estratégia de comunicação, de rede, elas eram conciliadas tudo em sincronia. A gente não ia em comunidade X porque a gente queria ir. A gente ia porque sabia lá que tinha um eleitor de perfil tal, com idade tal, com necessidade tal, e tinha um feito tal. Então a gente sabia, chegando, como a gente ia comunicar, o que nós falaríamos. Tipo de material. Tipo de Tem material. toda uma estratégia por trás, né? Entendeu? Melhor horário para tu ir lá, melhor forma de tu abordar, quem são as pessoas, nós entendimos, nós fizemos uma imersão de fato, né? Nas 30 caminhadas que fizemos, né? 45 dias, é um número extremamente expressivo, né? Mas fizemos sabendo onde deveríamos ir. Nós não conseguimos, são 54 bairros em Florianópolis, em todos os bairros, mas tem aquele bairro que ecoa para o outro, né? E a gente não fazia pelo achismo, pelo olhódromo, ou como outros colegas de profissão fazem. Não, essa é a campanha a campanha anterior. Ó, agora tal data a gente faz isso? Não tem isso. Não. A política não tem mais espaço para o amadorismo nesse momento. Precisa realmente perceber o ambiente, perceber o local, né? Perceber a forma de tu poder desenvolver o melhor trabalho possível. Não, boa, assim, a questão era bem estruturado, né? Pelo que vocês estão contando aqui, não é uma coisa que vamos pegar o Topaz aí, vamos jogar pro alto, ver o que dá, e vamos correr com o Santinho, correr as duas. E tem outra coisa, né, Vitor? Que isso a gente pode falar os 4 que estão aqui. Não é quantidade também. Não adianta tu enfiar 50 numa sala e achar que porque tu tem um monte de gente ajudando, tu vai resolver tudo. Sim. Às vezes menos é mais. Tu tem que ter pessoas certas, trabalhando, fazendo naquele lugar, fazendo o que sabe fazer para ter o resultado também. Marcelo, isso eu acho que na gestão como um todo. Né? Sim. Esse trabalho de headhunter que tu tem que fazer, né? Não consegue colocar, não consegue botar um goleiro para jogar de centroavante. Essa engrenagem funcionou muito bem, né? Sim, porque aqui tinha alguém que fazia agenda, tinha alguém que cuidava do material, tinha alguém que fazia articulação, tinha alguém que fazia a parte de mobilização, mas todos faziam tudo, todos davam pitaco em tudo, porque todos eram conhecedores da matéria, né? Então, o Mamute costuma dizer isso, né? Talvez se a gente começasse uma eleição hoje, durante 50 dias, nós não fizéssemos, com toda humildade, uma campanha tão perfeita como nós fizemos. Nós fizemos uma campanha, de fato, assim, se a gente for olhar para trás, né? Quando tu falou da régua, nós subimos essa régua aí, se a gente for olhar para trás, eu sinceramente, ainda que eu seja um cara muito crítico, que eu gosto de excelência no meu trabalho, assim como todos os meus irmãos aqui, a gente não consegue ver um defeito. De verdade, assim. Eu acho que os números por si só e a forma como o Topázio sai da eleição mostra que ela foi muito bem estruturada a campanha. Né? Sai com uma boa imagem, com uma ótima votação, sai com a base eleita, são 17 vereadores. E indo para o 18º, né? Um processo natural de construção que a gente lá no governo já começou a fazer. Mas o mais importante, Guto, é a forma que a gente fez a eleição. Forma que entender que todos deveriam participar da eleição. Respeitando todo candidato, respeitando todo colaborador, todo simpatizante, e entendendo que o Topázio, aquele mesmo que eu falei de 4 anos atrás, tinha até uma certa timidez, que precisava ser inserido no contexto, se tornou um fenômeno. Topázio Mania, a gente fez a ideia dele. Topázio inventou a saideira dos colégios. Os santinhos, os santinhos diferentes, os churrinhos, aquele lá, ideia dele. Os bottoms diferentes, ideia dele. Tudo. Então, assim, não é que tudo bem, a gente vai dizer todo mundo e ele era só o personagem. Não, o cara, ele sentia na rua. Sentava com a gente todo domingo, né? Campanha estruturada, campanha de núcleo. O núcleo da campanha se reunia, a gente projetava, ele olhava agenda por agenda, junto com o nosso coordenador, junto com a equipe de comunicação. Essa integração fazia que tudo, que essa engrenagem, como o Eduardo falou, realmente funcionasse muito bem. Né? E ele é um popstar, cara, é impressionante. Ele ia pra rua, os guri botavam tu ir na escola e... Teve uma caminhada lá no Intendente, cara, deixa eu contar isso aqui. Caminhada lá no Intendente, tem aí nas imagens, depois eu até mando pra você. João Roberto Soares. Descendo João Roberto. Inglês, para quem não vai falar inglês. O que tu faz, tá, Guto? Tu manda uma equipe, dá um abraço aí pra Jane, pra Michele, pra Amanda, pra Tamara, pra Letícia. O pessoal que o Anderson, pro João, pro Bigodo, Sandrinho, Gabriel,
Gabriel, né? Carregador de piano, né? Que Isso. ninguém lembra. Todo mundo, né? Porque ninguém faz uma campanha sozinho. Todo mundo é muito importante, né? E aí o que aconteceu? A gente está descendo a João Goulart, os alunos ali do Colégio Intendente João Fernandes. Vem pra janela. Vem para a janela, olho ele, disparo da sala de aula. Surreal isso. Da diretora, depois de uma outra saideira, que ele criou a saideira Topázio. Eu pergunto para ti, quando antes que um político ia para a porta de um colégio com um adolescente, todo no fervor da idade, nem foto autógrafo. e muitos nem fazendo fila para bater foto, e adolescente, da diretora dizer, pô, prefeito, peço para que o senhor saiba, porque senão eu não consigo Começar a aula. as atividades. Fechar, ele voltar com uma caneta que ele já tinha levado, assim, surreal. Cara. Fez a gente Surreal. viajar. Fez a gente ver que o céu era o limite, tudo a gente poderia fazer. Aí Eduardo criou a ideia do rolê do Topázio, e a gente entendeu que uma ida dele simplesmente para almoçar geraria um impacto político. A gente começou a direcionar os lugares. Porra, Praça do Angelone de Capoeiras, Praça de Alimentação. Tá chovendo, vamos no shopping. Tá chovendo, vamos no shopping. Criamos, né? Formas de... E aonde ele estava era para ter uma ideia, bater foto. Para ter uma ideia, o nosso primeiro rolê, a gente saiu do comitê com o intuito de ir até aquela feirinha do lado do mercado. Um rolê que levaria 15 minutos, a gente levou 2 horas para chegar aqui. Quem não sabe. Porque todo mundo parava Topázio para tirar uma foto, para dar um carinho nele, porque ele é um cara extremamente carismático, né? É um cara que as pessoas gostam, que ele para ouvir as pessoas. Isso aí pra gente que trabalha há muito tempo com vários líderes, né? Não desmerecendo nenhum, porque cada um tem a sua característica, mas ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Todas as vezes que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, Sardar, tu realmente repete isso já nos últimos 4 anos, né? Desde quando, 2020, tu estavas bem colado com o Topázio, em várias oportunidades eu encontrava o Topázio e te encontrava sempre junto ali. E tu sempre falava muito isso, assim, o Topázio é um cara diferente, o Topázio é um cara diferente. O Gemada, falo Gemada porque foi o último, né? O Gemada também veio aqui e falou que para ele o Topázio era mais do que político, o Topázio era um cara muito humano, e que ele assim, pô, o Topázio é um cara muito simples e muito humano, eu encontrei o Topázio já 3 vezes no centro andando sozinho. Sim, prefeito da cidade andando sozinho, sem comitiva, você vai andando sozinho, fala ali, conversa com as pessoas. E aí ele cobra isso, né? Pô, vamos aonde? Não, vamos fazer tal coisa. E ele literalmente, cara, é um cara apaixonado de ser prefeito. Vou contar uma passagem para vocês aqui, pô, foi pica. A gente tá em Brasília, pô, fervendo, essa coisa do União Brasil, pô, que União Brasil não foi correto conosco, não foi. Foi inabilidoso, foi desastroso o posicionamento dele. E pô, eu virei para ele e disse assim, cara, pô, tem noção do que a gente está vivendo? Pô, tu não te arrepende? Ele não deixou eu terminar de falar. Nem um dia. Nem um dia. Eu amo realmente ser prefeito da cidade. E volto a dizer, cara, tem essa característica. Para trabalhar no executivo, tu tem que ter essa pegada muito forte de resiliência, né, de programação neurolinguística, de tu realmente ter essa disposição, né, ter toda esse ordenamento de ações que te levem ao sucesso, que te levem ao bom trabalho. E quando fala da régua, quando falavam desse prefeito, que era o cara que 6 horas da manhã estava na rua, que ia para casa, e é uma característica desse prefeito, ninguém pode dizer, ele sempre foi um cara que trabalhou. Se uma coisa, uma característica dele que ninguém vai tirar dele é que participou muito. Quando o Topázio chegou, eu disse, cara, pra ir no pique, e vou dizer uma coisa, cara, eu posso dizer, não deixa nada a desejar não, cara. O cara que acorda ele fazia a USP dele antes dos eventos, das ações. Detalhe, né? Quantos anos mais velho é o Topázio, cara? O Topázio está com 62 anos. Ele é pelo menos uma energia mais velho que eu. Surreal. O cara vai no mesmo, na mesma. Eu acho que quando tu gosta de fazer alguma coisa, isso ajuda muito, né? Facilita muito, né? E uma característica dele que a gente já fez algumas campanhas, né, de vereadores, de prefeito, e a gente conversando com o pessoal na rua, é a questão do pessoal que eu digo ali, o pessoal que está carregando bandeira, o pessoal que está no dia a dia na rua, a sensação de sentir pertencedor da campanha. Às vezes ele viu um distanciamento do prefeito e ele, junto com o Topázio, não, ele chegava, cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo se sentia pertencedor. Por isso que essa campanha não foi a campanha só do Topázio, foi a campanha de todos que trabalharam.
seja a pessoa que está carregando bandeira, ao nosso coordenador geral. Todos que estavam ali sentem pertencedor. Mas sabia exatamente quem estava carregando, sabe exatamente como funcionava, porque também é uma característica nossa aqui do nosso time, de trazer essa sensação, né, de pertencimento às pessoas. Hoje aconteceu porque hoje nós fizemos o nosso bandeiraço, né, de agradecimento à cidade, e aconteceu um negócio hoje que não sei se vocês perceberam, que uma moça trabalhou conosco na campanha, que ela foi ali hoje sem trabalhar, sem nada, só por causa do Topázio. Então ela foi da equipe. isso, ela foi lá por causa do Topázio. Mas daí tem uma coisa, né, Sérgio? O Topázio fez uma coisa que eu nunca tinha visto na eleição antes, que quando contratou a equipe de bandeira, que normalmente a eleição tem, ele foi lá, fez questão de fazer um café com aquela turma toda lá, ia trabalhar para ele na campanha, antes de começar a campanha, e ele se apresentou para todas aquelas pessoas. Pagou um café da tarde. Quero aproveitar aqui para exaltar a Jaque. A Jaque é uma grande parceira nossa. Profissional ímpar, né? A Jaque, eu e o Eduardo, nós fizemos a eleição da Ângela, Eduardo, 2016. E aí o que aconteceu? Uma eleição muito difícil, a eleição contra o ex-prefeito, que foi a primeira eleição dele. Uma eleição perdida por 1000 votos, que dá 500 para um lado, 500 para o outro. Vocês devem lembrar dessa eleição. Cara, e a gente tinha que ter alternativas para nós não irmos a campo aberto contra eles. O volume eram 15 partidos contra 2. Era um exército 20 vezes maior do que o nosso, né? Era muito não criar imagens, né? Isso. E ali nós tivemos a ideia de entender que nós precisávamos contratar uma pessoa, uma empresa especializada nisso, que pudesse desenvolver um trabalho diferente. Então, já ela tem sido parceira há muito tempo, né? Já que Floripa Panfletos, isso, né? Então, ela capacita a pessoa, ela integra a pessoa ao projeto. A Jaque foi falando da Jaqueline Adriano? Isso. Ela da tua comunidade. Mano, essa aí tem nada comigo. As pessoas, as pessoas que trabalham com ela conhecem a história do candidato. Isso aí não é bem difícil tu achar um profissional com esse perfil, né? É uma pessoa sensacional. Educada, parceira, né? Então, Dona Erna fez um bom trabalho. Dona Erna educou bem. E que ela faz um trabalho totalmente diferente, que causa uma diferença absurda na nossa estratégia. Porque, por exemplo, tu tens ali X pessoas contratadas. Quando a gente tem uma mobilização que a gente chama mobilização de 5 pontos. Que a gente coloca no leste, no sul, no norte, no continente, no centro, ela dá uma sensação de ocupação da cidade inteira. Tu consegue fazer isso organicamente. Voluntariamente as pessoas não vão lá. Então, tu tem que ter realmente uma expertise diferente para que a pessoa ligue. Ali, aquilo que o Eduardo falou hoje. Ela chega lá, está cantando jingle, está interagindo, está preparando. Entregando material. Então, tem todo um trabalho. A Jaque é sensacional, e aí eu sou obrigado a falar para o amigo na Morro do Céu, só tem freio foda, irmão. Eu não quero polemizar aqui. Tanto que eu quero mandar aí 2 outras grandes figuras que participaram da nossa eleição. Foi o Lilo e o Ninha, né? Esses dois, capítulo à parte, né? Aliás, todos aqui precisam de alguma forma ajudá-los a desenvolver essa via cômica deles. Sim. Eu acho que é um prazer para todo mundo, e aí um abraço para eles também. Mas Morro do Céu tem isso, né? Tem as suas peculiaridades. Tem a gente que ia pro Silvinho e já saía de lá com o apelido, né? Verdade. Então, a campanha teve muito disso, né, Guto? Na pré-campanha, o Bruno gerou, o Sardá foi muito feliz, falou muito conteúdo, né? E a gente conseguiu fazer, teve a felicidade. Então, os números da campanha que são muito legais aí, eu acho que o William e o Marcelo falar, aquilo que foi produzido, aquilo que foi feito na campanha como um todo. São números bem substanciais, a começar pela convenção, né, William? Sim. Vamos lá. Nosso primeiro ato de eleição foi uma convenção. A maior convenção da história de Florianópolis, das maiores do estado, se não a maior. Nem de governador. 6.000 pessoas no Centro-Sul. Dia quente. Uma ideia diferente, onde todas as convenções aconteceram ao mesmo tempo e se integraram no momento final.
onde gerou imagens, gerou integração. Gerou pânico das pessoas, tiveram que sair recolhendo cadeira, porque não tinha mais onde caber gente sentada, teve que ir recolhendo cadeira. Muito legal. Para enfiar gente, porque não tinha mais onde colocar gente. Na verdade, não entrou muita gente ali de forma... Exatamente. Muita gente não entrou e muita gente de forma orgânica, o que já mostrava ali a capacidade de aglutinação do Topázio também. Sim. Aí iniciamos a campanha durante o período eleitoral, nós temos 45 dias, né? 33 bandeiraços de início, fim de tarde, 20 caminhadas, 11 saideiras, que foi a invenção do prefeito ali nos colégios, e 14 panfletagens, que era o prefeito junto com uma equipe reduzida nas sinaleiras realmente fazendo a panfletagem. Sim. A agenda dele tiveram mais de 90 compromissos oficiais nesses 30 dias. Sendo que ele não deixou de ser prefeito. Tudo em horários fora do horário expediente. Mais de 18 milhões de santinhos produzidos, 800 mil botões, 57 mil perfurados e 20 mil adesivos de para-choque. Isso tudo foi produzido durante essa campanha e tudo utilizado, já não teve sobra de material. Isso também pela parte organizacional. Sim. Geralmente chega um candidato, pede 300 mil santinhos e usa 50 mil, então a gente... Isso não tem, mas é só um parâmetro do que a gente fez também. E qualidade de material. Material a gente tem que dizer outra coisa. E a arte do Fábio Veiga aqui da equipe da Dani, do pessoal do João, da equipe lá do Fábio Veiga que pegou e fez aquele modelo de arte ali que ficou diferenciado, a gente é obrigado a dizer. O próprio material que o Topaz deu a ideia, que foi os estimados aulas diferentes. Teve gente que até pensou em... Até no meio da campanha falou, você sabe quem é que fez um material só que digital parecido com o do Topaz ou não? Quem? Não sabe? Não. Outro país. Estados Unidos. Louco. É sério? Conta pra gente. O que é um maluco lá dos Estados Unidos? Ele tá falando, chamando os caras de maluco. Mas é maluco. Aquilo não é maluco? Quem é o... Se aquilo não é maluco, eu não sei se... Tivemos 2 momentos, e aí, claro... Que confusão! A gente não tem a pretensão de achar... Não, mas foi. Não vai vibrar, pelo menos, na questão temporal, né? Então, o Trump fez esse adesivo. E não é maluco? João Campos também fez, que teve uma das maiores eleições do país. E é um adesivo que ele dialogava muito, né, com todas as classes. Porque o cara olhava o material e ficava com pena de jogar o material fora. Mas nós fizemos ele autocolante. Depois as crianças, os adolescentes começaram a colecionar isso. Eles levavam para jogar bafo, colecionar. Aí teve problema de professor dizendo que não podia ter material político dentro da sala de aula e os alunos tudo colado nas mochilas. Aí tinha que tirar o... Como é que tu faz? Aí e a gente... Isso, ideia... A estratégia foi boa, volume, né? Mas tu não faz, volta a dizer o que o Sada falou. Se o cara não tem um conteúdo, não é alguém que tu pode fazer... É que não dá pra tu chegar pra qualquer... Pra mim, pra ele, pra ti, a gente simplesmente pegar a nossa imagem e colocar daquele jeito. Isso é para o Topázio. É pra ele aquilo ali. Não dá pra tu colocar com a imagem de outra pessoa. Porque ele foi uma pessoa criada, que tem um carisma pra isso, e o Bruno fez um trabalho fantástico em torno dele. Então, para ele serve aquilo. Para todos os outros... eu acho que esse é um ponto positivo, desculpa. Não, claro. Eu acho que esse é um ponto positivo ali, seguinte, assim, não é uma criação fake, né? Vamos... Não, mas bem que teve candidato dançando, botando óculos. Ele ralou pra caramba mesmo. Não é, nas redes sociais é ele. Porque é o seguinte, o lombo duro, apanhou muito. Apanhou muito. Olha o nível de desfechos que teve nesse processo todo. É uma pessoa aqui que é importante a gente ressaltar, que cumpriu um papel, e não tenho dúvida, que vai cumprir um papel extraordinário como gestora também, como colega, que é a vice, a Mariana Lados, que, o senso de dedicação, de comprometimento, energia, humildade, foi extraordinário. Um abraço para a Mari aí, a nossa vice-prefeita, que está presidente do assumiu agora a presidência do municipal. Ele foi outro fenômeno nessa eleição municipal, né? Elegeu 5. Sim, PSD e PL. 5 vereadores, né? Temos como primeiro suplente com ele um guri de 18 anos. No Câmara. Cara, e assim, né? E
Eu confesso para vocês que no começo eu torcia muito para que o Gabrielzinho fosse o vice. Assim, eu tinha uma relação, né, pessoal com o Gabriel, eu gostava muito do Gabriel. Era um cara que a gente até conversou no começo do ano, assim, algumas coisas relacionadas à política. E havia essa possibilidade, ele era realmente ali, era o principal nome para ser o vice, isso foi cogitado, não foi cogitado. Acho que é uma dúvida da população, né? Assim, Até pela figura. eu vou fazer um Gabriel. registro aqui, os meus irmãos vão falar a mesma coisa. A morte do Gabriel, a partida do Gabriel mexeu muito comigo, como agente político, como tudo, assim, como profissional, porque o Gabriel desejava muito isso. É muito difícil, e eu te diria até que irresponsável, eu te dizer que ele seria o vice. Não, eu acho que ele tinha totais condições. Ele queria muito isso, ele era o nosso líder de governo. Trabalhou muito para isso, né? Nós vivemos os últimos dias do Gabriel com muita intensidade, né? Nós participamos porque, assim, ó, na segunda-feira, que é onde tem as sessões, né? Segunda, terça e quarta, nós temos ali o nosso Real Dog, que é o Luiz Fernando, relacionamento com o governo. Eu disse, pô, Luiz, nós temos uma pauta importante. Liguei para o Gabriel. Gabriel, não, cara, eu estou doente, estou gripado, eu acho que não vou. Aí eu digo, pô, Vasco, tá gripado? Como assim? Ele assim, eu liguei de novo, cara, e aí, melhorasse? Ele disse, não, estou indo para o hospital. E para mim era uma coisa tão corriqueira que eu digo, não, então do hospital tenta ligar para alguns vereadores que nós vamos explicar como vai ser, enfim, né, fazendo ali a mediação, colocando para eles a ideia do que seria tal. Cara, e tudo aconteceu tão rápido assim, Guto, tão intenso, e foi uma gangorra, assim, né? Porque teve uma hora que ele estava muito bem, uma hora que ele não estava, já piorava, e era uma cena muito forte, né? Era uma imagem muito forte, né? E a gente tem muito carinho. O Gabriel, a avó dele era lá da minha comunidade, na Adelaide, seu Tupô. A mãe dele era de lá, preta. A mãe dele é irmã do meu sogro. Isso mesmo, exatamente. Neto, né? É Neto. Isso aí. Eu chamava ele de primo, incomodava ele, chamava ele de primo. Isso. E aí, cara, ele tinha muito isso com ele. E ele foi um baita, cara, porque assim, ó, ele não causou óbitos por Rafinha ser candidato, se tornou vereador. O Gabriel Gigante foi um outro cara dele, o próprio Zé Beto, que foi candidato no Podemos. O agora, depois, com a partida dele, primo dele, Thiago Meira. Então, dele, cara, surgiram muitas pessoas para poder levar essa ideia dele. E ele era um cara diferente em tudo, né? Sim. No trato, no intelecto, na forma, na visão, na sagacidade. Faz muita falta e realmente mudou a minha forma de pensar uma série de coisas a partir disso. Ele, pô, até naquela semana ele foi hospitalizado e para mim me parecia algo normal dentro das condições de saúde dele, né? Então, assim, para ele era um pouco mais difícil algumas coisas, trataram uma gripe e tal. Às vezes a gente até conversava sobre isso com ele ou com o próprio Vitor, né? Mas aquele dia que eu te encontrei, que foi feita uma missa ali para ele, né? Naquele dia foi o dia que foi preocupante, assim. Eu cheguei, então, vamos ali, né? Fazer uma corrente de oração para que o cara se recupere. Mas quando eu presenciei ali as pessoas chorando e realmente todos muito tristes, assim, cara, é mais sério do que eu imaginei. Porque nesse dia, cara, o Maurício larga um áudio muito triste. Porra, aí abalou todo mundo. Abalou todo mundo, foi muito difícil, sim. Muito difícil com o Maurício. Eu recentemente fui rezar por ele na sepultura dele, ali no lado da igreja de Santo Antônio. Cara, tem uma frase muito linda, né? Não fique triste, eu era feliz. Caralho, né? Caralho, assim, não tem nem... E quando isso, a história dele, que a mãe dele conta, cara, que quando ele nasceu, ele já nasceu desenganado, deram, sei lá... Ele contou essa história no podcast, ele veio, ele bateu um papo com a gente, bem massa. Eu gostava muito de ti, né, Vitor? Eu gostava. Eu gostava logo quando nós entramos, teve aquele episódio lá do Morro do Céu e a construção. Foi ele contigo lá? Cara. Ah, claro. Isso. Veio, lógico. Todo aquele conflito, tu sempre muito habilidoso, mas ele veio pedir, ele é outro aglutinador. Ele faz falta? Não, faz falta. Eu tenho, né? Eu ficar aí para sempre, admiração por ele.
O Brasil, cara. Seria, a gente não sabe. E hoje, não, a política não estaria do mesmo jeito que está hoje, não estaria. Não, personalidade, né? Tinha muita personalidade. A vida impôs isso para ele, então, porra. Então o cara realmente fazia o que tá faltando. Mandei no Topázio, acho que mandei no Topázio, né? Porque tem um vídeo dele. Nós fizemos um vídeo com a trilha sonora do Eric Clapton, né? O Eric Clapton perde filho também, né? Passou uma mensagem muito legal. Vídeo muito bonito, aparece bastante o William, o Ronaldo, no vídeo. E aí eu mandei pro Topázio. Pô, hoje eu acordei com saudade dele. Era o nosso líder de governo, cara que adorava o Topázio, necessitava muito, ajudou muito o Topázio. Né? Enfim. É disso, deixou um legado, né? Deixou um legado história muito bacana, um cara bacana. Aqui tem um momento que confusão, assim, ele faz às vezes um momento de confusão. Acho que talvez seja leve ou não, né? Mas é porque eu estava falando que a primeira construção foi com o PP. Sim. Né? E tinha alguma indicação de vice lá do PP? Veio alguma indicação à época ou não tinha esse nome ainda? Porra, vamos lá, né, cara? Quer falar? Vamos falar nisso aí. Na realidade é o seguinte, é natural de qualquer partido, ainda mais o PP, que é um partido que tem tempo de televisão, tem história na cidade, né? Ele governou a cidade com uma gestão de qualidade, isso é inegável, mas não era, no primeiro momento da conversa não era isso, a ideia era realmente de reconstruir o partido, e aí depois o pessoa que foi candidato por eles, o já começa a rir, né? Tô indo, eu tenho uma admiração pelo cara, gosto dele, tenho amizade pessoal. Enfim, ele, sim, cara, ele nos procurou para ser candidato a vice, sim, o deputado Daniel Freitas é testemunha disso, sim, e nós em nenhum momento exploramos isso no processo eleitoral, mas sim, o fato, o deputado Daniel Freitas, que esteve hoje lá do Topázio, é um parceiro da gestão, sim, tentou mediar isso, ele demonstrou, parece que ele tinha uma pesquisa, que ele e o Topázio juntos batiam 65%. Nós já tivemos oportunidade de fazer trabalho lá dele, quando ele foi o vereador mais votado, né? Foi na nominata que nós desenvolvemos, nós criamos, entendeu? Então, lógico. E aí ele tinha uma ideia diferente de correr a eleição, respeito isso, né? Mas que bom que deu certo, que nós estávamos certos nas nossas escolhas e convicções, né? Mas teve isso sim, teve sem sombra de dúvida, né? Aí depois tudo mudou, né? Depois, enfim, né? Aquilo que mesmo falou, os ataques que o Topázio sofreu, tem um momento muito na política que as pessoas precisam criar um fato, né? Precisam chamar a atenção de alguma forma. Né? Mas desejo sucesso, que ele encontre o caminho, né? Ele encontre o caminho para o reposicionamento dele dentro desse processo político. Mas eu não consigo não falar, né? Mas eu comparando, cara, tu vê hoje, a gente falou aqui antes do Cobalcini, da cabeça de político mesmo, e aí eu sou obrigado a comparar o que o Cobalcini fez com o que o Pedrão fez, e saber o momento, saber o que fazer. Cara, pra mim, ao meu ver, isso é pessoal mesmo, o Koba saiu 10 vezes maior que o Isso pra mim é um princípio foda na política. Sabe? Porque não podes sair menor do que tu entrou. Ganhar é uma consequência. Consequência de uma série de coisas que às vezes não depende, a maioria das vezes não depende de ti. Agora, tu sair menor do que tu entrou, meu irmão, e tu enfileirar também uma situação de insucessos, né? É uma coisa que me deixa muito triste, que nós aqui, aí desde já, te valorizo e te respeito e te agradeço por isso, é de reconhecer as pessoas que estão nos bastidores, né? Nós temos como característica não aparecer, não dar entrevista, não se posicionar, né? Aparecemos com trabalho. Exatamente, exatamente. E aí, cara, é inevitável, né? Quando querem te projetar ou te rotular de alguma forma, porque tu faz um bom trabalho. Às vezes o teu trabalho e a tua competência são os teus maiores adversários nesse, né? Ou motivo de rótulo por esse tipo de pessoa, enfim. Eu conversei contigo sobre isso. Eu quis dizer isso porque, assim, eu falou a história do PP, se o PP tivesse, o candidato tivesse sido, ao meu ver,
minha ideia, minha opinião, inteligente, acho que ele teria condições de ter feito 1, 2, talvez 3 vereadores tivesse construído, em vez de pensar num projeto. Acho que tu tem. Hoje uma pessoa falou, o William estava do meu lado. O Cuba fez um trabalho para 10 mil votos, fez só 5. Eu disse, não, cara. Para mim, da Câmara, um dos caras que fez uma das melhores eleições foi o Covalcini, porque ele saiu com 3. Ele mais 2. Contexto, quando ele te encontra, é isso. Vai tomar um partido. Ele poderia ter ficado em qualquer partido, ter puxado todo mundo para ele e ter feito 7, 8 mil votos. Ele estaria melhor ou pior que hoje? Sobre ser líder. Então, assim, acho, e aí volto a dizer uma opinião minha, que se o Pedrão tivesse sido inteligente naquele momento, quem sou eu para dizer se ele é inteligente ou não, ele poderia ter feito algo parecido, e o PP, que é um partido histórico na cidade, poderia ter hoje 2 vereadores. Eu tenho, e a gente está no podcast, eu não, apesar de ser um que conclusão. A conclusão é boa, né? Eu acelerando para falar um monte de coisa aqui. Mas ele tinha o sonho de ser prefeito. Tá tudo bem. Mas eu acho que tá tudo certo. Você tá falando que às vezes vocês dão Mas isso, Sardar. Mas aí sonho é uma coisa, cara. Vocês, mas eu entendo o lado dele. Isso aqui prova que a nossa eleição não foi mil maravilhas como todo mundo. Já Foi mil maravilhas foi porque nós temos trabalho e a gente se entende. Não, mas a gente debatia muito. Claro. Internamente, Todo mundo não cuidava da agenda. Tinha hora que o Mamute, o Sardar, o Marcelo, acho que a gente podia alterar isso aqui. O Sardar cuidava da mobilização. Ó, Sardar, Marcelo diminuiu esse material aqui, aumenta esse. Cada vez que eu fazia uma relação... Então, mas com muito risco, não é? Não é, a gente tinha os nossos momentos, nós todos temos temperamento, nós todos temos muita personalidade, mas nós todos temos muito, mas a gente tem um caráter que aí é inabalável para todos nós, né? Transcende tudo isso porque nós sabemos ser amigos, nós sabemos ser profissionais e nós temos determinação, isso foi o que valeu. E eu vou te falar uma puta verdade agora nisso, vai jogar confete para dentro do nosso campo, os adversários, sabe? Somos respeitados pelos outros, de qualquer um. Eles que tu citou, o outro. Eles sabem onde nós vamos estar, ou como nós vamos estar. Vai vir trabalho pra caramba, meu irmão. Vai vir dedicação, vai vir inovação na maneira de fazer política, porque eu não acredito. Toda campanha é igual. Toda campanha tem uma mensagem, tem um perfil diferente. O eleitor quer algo diferente. Toda campanha ela tem isso. As particularidades do momento, né? Sim. O momento da sociedade, isso conta muito também. Aqui, né? Vamos lá. Primeiro eu vou deixar o meu ponto de vista, que eu penso, né? Primeiro que eu sou amigo pessoal do Pedrão, eu gosto muito dele. Né? Então, mas claro que aqui vocês também, ninguém está falando da pessoa. Pelo contrário, da escolha dele. Claro, aqui a gente está falando sobre estratégia política, sobre escolhas, né? Na questão da campanha. Mas acho que talvez assim, tem uma proximidade com a minha escolha também, em ser candidato, que às vezes tu agir com o coração. Às vezes é a questão do coração, do acreditar, do achar que é para ti, é uma coisa que tu tá ali pensando em fazer, que tu conhece. Concordo com isso, mas tu não pode... Isso é estratégia, eu concordo. Não, isso é líder político é outra coisa. Independente de apontar o dedo pros outros. Tá. Isso aí é, porra. Aí eu já vou falar de outro candidato aqui por essa questão de escolha, porque apesar de gostar muito do Pedrão, eu acabei divergindo de muitas das escolhas dele, e de muita questão de postura até dele nesse momento. Não nem quis falar na postura, não falei nada. Eu falei escolha estratégica política. Acho ele, enquanto pessoa, um cara sensacional, gosto muito dele, mas acho que essa questão estratégica, sim. Tá? E aí, quando tu falas também que o espaço que é dado para vocês, que são os caras que trabalham nos bastidores, eu queria aqui, cara, dar os parabéns para a turma que me acompanhou e agradecer muito por tudo que eles fizeram por mim na campanha. Minha galera foi sensacional. Tinha uma pessoa, uma mulher, que entregava na sinaleira para ti. Quem era ela? Tinha, acho que era a Ana, né? Que fazia isso. Que disposição, mesmo. Tava junto. Quero agradecer muito toda a galera ali. A Jéssica, a Carol, a Duda. Se eu falar nomes aqui, vou acabar esquecendo também, né? Vitor Hugo, a Claudinha. Outra coisa legal, né? E no amor, irmão. No amor, assim, na amizade, no amor. No coração, trabalho, né? Exatamente. Não acreditar. Não acreditar. Aquele vídeo que tu fez da tua comunidade é isso, né? Campanha é isso. Não podes acreditar sozinho. As pessoas têm que acreditar que o teu sinceridade é possível. Tu tem um propósito. Quando o Babão fala aquilo ali para mim é uma puta de uma vitória. Tem que ser reconhecido. Uma comunidade com uma série de dificuldades, né? Com uma série de limitadores nesse processo como um todo. Como uma possível voz, como um representante. Cara, isso aí é diferente demais. E tu sabe, né?
se trata de tu tocar o coração das pessoas. Uhum. E aí, se tu for pegar o nosso final de campanha, Topázio, com uma pesquisa ao meio-dia com 53%, nós rodarmos a cidade ainda durante a tarde com o Topázio, nós fazermos uma sinaleira à noite, até as 9h30 da noite com o Topázio. Dançar zumba às 10 horas. É às 10 horas. Nós trabalhamos, o Topázio trabalhou, o Topázio merece. É difícil de ver, tá? É, Mas aconteceu. aconteceu, dançou zumba. Estava Temos um totalmente vídeo. desconectado da malemolência, né? Mas dançou. Não é que ele não é dançante. sobre isso, sabe? É sobre isso. Muito legal. Então a gente realmente viveu a campanha. E agradecer aí todo mundo. Nós temos que agradecer nossas famílias, né? Sim. Que no final das contas é quem segura a situação toda dentro de casa, com filhos, né? Abre mão de uma série de coisas para que a gente realmente desenvolva o nosso trabalho na ponta da melhor maneira possível, estando tranquilo para desenvolver. Então a gente tem que deixar aqui um beijo no coração de todas as nossas esposas aqui. Essa palavra esposa vai cair. Cai a casa. Cai a casa aqui. Essa é a Amores da minha vida. Bárbara, das nossas. Bárbara, se eu falar dos filhos, eu vou ficar até a mês que vem, porque são muitos. Mas assim, o Eduardo foi muito feliz na fala dele. Cara, família é a base de tudo, né? E tu não tá entendendo. Quando tu entra, cara, tu entra em transe. Sim. Né, cara? Tu foca aquilo ali, esquece tudo. E aí não tem vida. Tu chega em casa, não quer estar em casa, quer voltar pro front. E é um clima pesado. Muito, Tu fica puto com o que o cara fala lá, as sacanagens que falam num debate, entendeu? Tu já quer ir lá no outro lado, tu quer entrar na televisão. Então a gente vive, é o nosso perfil, a gente viver aquilo ali. Então é muito E o difícil. executivo, pode falar. A gente ficava 16 horas por dia na rua, no mínimo. Entendia 20 horas. E aí eu tenho uma filha de 2 anos, chegava em casa, ela pegava o bottom. É o Topázio? Já sabia, é o natural. Todo dia via aquela cena, conversando em casa. Todo mundo se envolve. Meu pai é amigo do Mamute, muito antes que eu. Meu pai é apaixonado pela política. Minha mulher tem que mandar ele embora. Ele ficava até 10, 11 horas da noite em casa esperando eu chegar para saber as novidades. É loucura. A família se envolve, né? Nossa família se envolve, né? Todo mundo sofre contigo. Fica feliz contigo. Exato. A gente sabe, né? Questão daí, Carol, é difícil. Como é que é? Não, mas assim, o executivo, né, é mais complicado porque há ataques pessoais. O vereador não, tu é candidato, faz o teu. Tem gente que fala de ti, fala, mas fala nos bastidores. Se ele soltar um vídeo, ele vai estar te ajudando, e daí não solta muito. Eles até falam, a gente sabe. Mas não, mas não é muito. Eu falava isso na campanha, cara. Às vezes a gente conversava, fulano tá fazendo tal coisa. Eu falava, cara, não tô nem aí, fulano. Quero nem saber o que o vereador está fazendo, o fulano está fazendo, quer saber do meu, vamos fazer o nosso. A gente já está com o tempo reduzido, já tem que ir para o escritório trabalhar, depois sair para fazer campanha, cuidar da minha filha, buscar na escola. Quem acompanhou ali viu que eu pegava minha filha todo dia na escola, fazia um videozinho com ela, a gente se divertia bastante. Antes aqui, a gente falou, a gente está criticando algumas pessoas e algumas posturas, né, da qual eu também não concordo. Mas, cara, eu queria chamar a atenção pro... A gente critica e a gente tem que elogiar também, é o que a gente faz muito aqui. Eu acho que o Marquito foi muito legal nessa campanha. Acho que o Marquito foi propositivo, foi para o debate realmente com propostas, falando sobre o que pretendia fazer ou não para a cidade, mas não foi para o confronto pessoal, né? Discutir questões de caráter de pessoa. Então, quero dar os parabéns aqui ao candidato Marquito. E eu já acho que assim, um cara que tem a minha admiração, que é aquele cara que não dá canelada, é aquele cara que vai para o debate, né? Para questão, vai discutir, vai ser propositivo, vai ser propositivo. Cara, legal falar sobre isso. Marquito, primeiro, é um cara diferente no intelecto dele, um cara que tem as suas convicções muito claras. Eu convivi muito pouco com ele, mas é um cara de muito bom acesso, muito elogiado pelos nossos colegas deputados na Assembleia Legislativa. Queridão, né? Acepção na palavra. E acho que sim, ele fez isso por perfil e por estratégia, mas acho sim que ele poderia ter, enquanto ideologia de esquerda, ter se posicionado dentro do que fizeram com ele. Assim, vamos lá. O Marquito tinha até 45 do segundo tempo, o PSD com ele da coligação. O que daria mais tempo de televisão para ele, que é o partido de Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, uma bancada federal diferente, enfim. E acho que eu senti falta, estou aqui, concordo com todos os elogios e acrescento mais. Ele, no meio daquilo tudo, ele destoa. E aí os números falam por si só, né? Falam por si só. Mas acho que ele podia ter uma oportunidade para dizer, para lá. Porque todo mundo soube
E a campanha da esquerda, junto com a campanha do Dário, ele não sabe, né, qual a corrente que ele tinha, foram idealizadas por um político, por uma pessoa só, por um agente hoje que está fora da... Mesma estrutura para os dois lados. Mesma estrutura para os dois lados, e essa catracada que fizeram, levando o partido da esquerda, o PT, foi legal o Marquinhos. Eu acho que o Marquinhos poderia, como o Porta-Nova se posicionou. O Porta-Nova perdeu as prévias do PT E enquadrou. Disse, ó, para lá, eu votei no... Eu fiz isso. Eu tenho o apoio do Lino Pérez, enfim. Quem acompanhou a campanha por si só, o único senão que eu colocaria, eu senti falta, o Marquinhos dizendo, não, vamos para lá. E aí ficou muito escaro. Em debate, falando propriamente no debate, ficou muito escaro. Joga a bola para o outro, joga a bola para isso, joga a bola para aquele. E esse foi o único senão. Agora, assim, de fato, as pautas dele são pautas extremamente interessantes, né? Ele é uma pessoa de ótimo trato, ótimo relacionamento, com belos serviços prestados para a cidade quando esteve na Câmara de Vereadores. São 4 antigas e Bom, a Claudinha, que hoje não está aqui, Claudinha Menezes, que é mais uma integrante aqui do Confusão, de Daça, que esteve conosco aí também nessa campanha. Ela mandou o seguinte, ó. Essa foi uma vitória espetacular. Qual é a dica para quem quer iniciar na política? De vereador, né? Eu estou aqui para perguntar para vocês isso como vereador. Para quem quer iniciar aí na política. Daí. Não, gente, eu acho que não tem fórmula mágica, né? Eu acho que o primeiro é ter trabalho prestado para a população para poder realmente apresentar algo que vai te credenciar a concorrer a esse cargo, seja de vereador ou no executivo, né, prefeito. Porque o Topázio é um cara novo, foi a primeira eleição dele, mas ele criou a Topázio Mania, como a Mamute falou, a questão dele teve que mostrar para a população e apresentar serviços prestados. Às vezes o cara não tem, a gente tem exemplos de vereadores que hoje estão na Câmara. O próprio Gemada, que citasse aqui, a última eleição dele, ele mostrou o serviço que ele tinha prestado lá para a região dele, conseguiu se eleger. Então, o básico hoje é, primeiro ter vontade, né? Ter um sonho, tu querer ser aquilo, seja prefeito, seja vereador, tem que querer muito aquilo. Tem que abdicar de muitas coisas para chegar onde tu quer. Segundo, tem que ter serviço prestado. E terceiro, tem que ter a família e um grupo de amigos, um grupo de pessoas que acreditam junto contigo nesse sonho. Tu tendo esse grupo, tendo essas pessoas, e prestando trabalho para a população, escolhendo o caminho correto a ser trilhado, sem sombra de dúvida, tu vai conseguir o teu objetivo. Agora, fórmula mágica, o beabá, não existe. E aí, em seguida, procura o Ronaldo Freire, que ele é bom em eleger. Eu tenho cheiro. É bom fazer tudo. Mais uma coisa, Guto, que essa eleição mostrou e deixou claro para todo mundo, né? Que tem que ter isso, inevitável. Mas uma coisa que hoje ninguém mais faz política sem isso aqui. Né? Não, as redes sociais. Mas para tu chegar aí, tu tem que ter tudo aquilo que o William colocou. É o que eu falei, tu tem que ter o que. E tu falou no começo, tu tem que ter o que mostrar. Sim. Mas hoje é inegável que isso aqui faz parte. Mas não consegue abranger uma quantidade de pessoas. É um cotidiano como todo. A gente, em 1902, se faz política com carta, com mosquitinho. Me indica 10 nomes, volta, eu mando carta para os 10, volta, mando carta para 20. César Souza Pai fez a primeira eleição dele assim. O ano de 1982 foi uma eleição incrível, com Luiz Piazza, Nato Gesco, Marcos Vieira, César Pai, Suriti, grandes figuras que fizeram a nossa Câmara Municipal de Florianópolis. Foi um ano diferente, né? Tudo que aconteceu. Depois começou o famoso casa a casa. Entregar, né? O Dr. Juca, ele faz quem não lembra que o Dr. Juca, candidato do coração, então ele entregava uma parte do coração, mandava para a tua caixa de correio. Depois tu recebia mais uma, tu recebia mais uma. Então, tu gerou uma expectativa na mala direta. Né? Você inventa na mala direta com isso. Depois vem a lista de e-mails. Eu tenho mais de 2.000 e-mails que eu vou enviar. Depois da lista de e-mails, veio o SMS. Veio o SMS. Beleza, vamos para o SMS. Temos um telefone celular. Né? Depois veio o disparo em massa no telefone fixo. Né? E veio o celular que alterou a vida de todo mundo.
alterou o cotidiano, tem tudo hoje centralizado no celular. Sim. Só que tu precisas encontrar a forma certa de fazer isso, fazer o tráfego, de fazer a geolocalização, de patrocinar, de conseguir o engajamento. Quando tu fala nesse cenário, Não, o Gemada fez a rede social dele, hoje tu olha a rede social dele, não tem por tu ver, mas é ele. Se não existisse o Gemada, tu poderia botar a melhor rede social do mundo que você não ia conseguir fazer o que ele fez. Mas sim, te ajuda a tu pegar, botar para mais pessoas aqueles trabalhos que ele falou, da base, do serviço prestado, tudo que tem como multiplicar que as pessoas vejam isso. E aí é o Topázio, é o Gemado, tem várias pessoas hoje que conseguem fazer esse trabalho. Agora, realmente, se você não tem... Não adianta vir com dancinha, botar óculosinho no meio da campanha que não resolve. Passa vergonha. Te conecta ao teu eleitor. Isso. Conecta ao teu cliente, vamos dizer assim. Aquela pessoa que quer investir em ti. Porque o voto é isso. É uma procuração. Entenda ele. Entenda de que maneira tu consegue tocar a vida das pessoas e aí é claro que, como o William falou, tu tem que fazer uma imersão total. Por que eu quero ser candidato? Se eu for candidato, o que eu vou fazer? Conversado internamente com a tua família, com teus amigos. E aí, quando se fala de família, é aquilo que tu falou, né? O cara não começa ganhando dentro de casa, como é que ele vai... Exatamente. Então, por isso que é muito importante. Agora, não tem uma fórmula mágica, como ele falou. Tem muito trabalho, tem planejamento, tem percepção. E eu acredito muito no o que acontece, não é o que tu promove, entendeu? Às vezes as coisas elas precisam vir do teu amigo. Pô, por que tu não é candidato, cara? Aí tu começa a ver que a coisa realmente tomou tamanho, entendeu? Isso tudo é fruto do que o Marcelo falou, do teu trabalho, que o William salientou, teu trabalho. Entendeu? Pô, por que tu não vira candidato? Isso acontece contigo, né, Guto? Pela liderança que tu exerce, né, na tua região. Então tem que vir também isso de fora para dentro, né? Então é isso, galera. Olha, fala, Eduardo. Daí, a gente está chegando ao fim, né? Ao fim que aqui a gente tem horário também, né? A gente poderia ficar aqui conversando até... Resenha boa, né? Resenha boa e tem bastante coisa para contar, mas talvez, quem sabe, vocês... Dá para fazer a parte 2. Dá para fazer a parte 2. Atrás do azulejo. Eduardo Sardar, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por vir aqui, por aceitar o nosso convite. Trocar um pouquinho da ideia aí com a gente, contar um pouco da história de como foi, tá? Obrigadão por aceitar o convite e chegar aí. Obrigado, Guto. É sempre um prazer falar de política, é sempre um prazer estar contigo. Tu és um amigo querido aí que a política faz isso também, né? Une pessoas do bem, né? E esse é sempre o nosso objetivo. E estar com meus irmãos aqui falando de tudo isso e coisas que a gente gosta de fazer, que a gente promove para a cidade, é sempre um prazer. Foi muito legal estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Tá? Obrigado. Fala, meu amigo William Nunes. William, a gente de vez em quando vai lá na saideira do cartel, né? Do nosso Paulinho Bob, nossa galera, né? William, obrigadão, irmão. Eu que agradeço. Primeiro, falar que foi uma das boas surpresas nessa eleição. Toda eleição a gente tem algumas boas surpresas e algumas ruins, né? Foi uma das boas pessoas que eu conheci nessa eleição. Foi um prazer. Obrigado. E também dizer que essa eleição proporcionou muitas coisas boas nas nossas vidas, principalmente a união desse grupo aqui, que tenho certeza que a gente vai fazer uma caminhada muito longa aí, com alguns projetos futuros bacanas. E tu, com certeza, será sempre as nossas orações. Marcelo, muito obrigado também por vir aqui. Obrigado. Soltou umas polêmicas aí legais pra caramba, que a gente adora. Eu sou mais dos quatro. Isso dá uns cortes legais pra caramba. Mas é bom vir aqui, à disposição para a gente voltar aqui e continuar esse papo. Aqui uma coisa em comum que a gente tem, que a política realmente é uma cachaça. Depois que tu entra nisso aqui, que isso entra no sangue para soltar isso mesmo. E a gente, esse grupo aqui que se formou nessa eleição, a gente conhece há algum tempo, eu acho, os quatro, mas foi a primeira vez que a gente emergiu de tal forma. A gente começou a se conhecer na campanha do Júlio ali, mas dessa vez realmente teve uma imersão dos 45 mil. A gente já se conhece antes e acho sim que dá para fazer 2, 3, ganhar um azulejo, 2 azulejos. Enfileirar azulejo aqui dá para fazer uma parede aqui de assunto que tem aqui nos quatro. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. E aí, meu querido Carlos Eduardo, famoso Mamute, irmão, muito obrigado por vir também, tá? Por trazer pra gente aí toda essa bagagem, toda essa história. Obrigadão mesmo por aceitar o convite.
Então, felicidade se resume na noite de hoje, né? A gente estar entre amigos, compartilhar experiências, exaltar todos os colaboradores, todos os amigos, todos aqueles que acreditaram realmente na eleição. De fato, é uma eleição que vai ficar na história, né, por tudo aquilo que foi ofertado, foi materializado. E te agradecer. A gente não queria confusão, mas acabou acontecendo, né, uma confusão muito positiva aqui. E te desejar o melhor da vida. Continue sendo esse cara especial aí. Obrigado. E a gente tá focado no azulejo. Somos gente boa, que a gente tá dentro aí. Tem um número que a gente não falou que é importante. Mano. 161.839. Dorme com esse barulho que a pica é grande. Vamos! Coisa linda, galera. Ó, antes aqui de terminar também, foram muitos, eu tenho essa facilidade de fazer amigos, né? Conviver com as pessoas e tal. Sou um cara de sorriso fácil. Às vezes tô meio bravo, mas eu tô sorrindo. E tá. Cara, eu queria falar aqui com algumas pessoas, eu talvez até esqueça alguns nomes, né? Porque são tantas as pessoas que a gente faz amizade. Mas eu torci muito, 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 muito de verdade. Porque eu peguei essa moça lá no primeiro momento que ela foi candidata, sabe? No poder junto comigo. Eu torci muito pela Mônica Duarte, muito pela Mônica, de verdade mesmo. Acho que ela fez uma campanha maravilhosa, linda. A pré-campanha dela já foi linda, bonita. Ela se construiu muito bem de 2020 para cá, para 2024. Eu vi uma menina em 2020. Agora vi só uma mulher. E agora vi uma mulher muito bem preparada. Então, assim, dá os parabéns para ela. Não desiste. A tendência é que ela cresça ainda mais. Torço muito por ti, mano. Eu torcendo de verdade por ti. Acho que sai maior aqui, como vocês falaram. Ela sai muito maior. Muito maior. Torço muito por ela. O meu querido Thiago Meurer também. Torço por ti, irmão. Continua, se essa é a tua pegada, como o William deixou claro aqui, se é isso que tu quer, se é isso que tu quer. Vambora, Thiago é meu irmão, gosto muito do Thiago. Vou mandar um abraço também pro outro Thiago, que é o Thiago Silva, tá, amigão? Beijão pra ti. A gente se encontrou algumas vezes, torço também por ti, se reconstrói, vamos lá, ver como vai fazer para as próximas. É isso, cara, assim, acho que eu tenho muitos amigos aí, se eu ficar falando aqui também. Se me permitires, eu acho que ele fez uma campanha que refletiu aquilo que ele é como pessoa. Juca. Presente. O coordenador do Centro-Oeste. Sim. E é um cara que o nome é Juca. Uhum. É o nome dele. O nome dele é Juca? O nome dele é Juca. Nascimento Juca. E ele é um amado, um querido. É o querido. Um cara que agregou grandes amigos nessa eleição. Sim. E também está numa crescente. Tá. Merece todo o nosso respeito, entendeu? Exato. Fez uma campanha linda, extraordinária. Tenho certeza que ele vai atingir o objetivo dele. Eu também. É um cara que merece também, merecedor. Eu vou embora, né? Chegou pra mim, deu? Eu vou falar com aqui, ó, recepção. Muita gente, vamos virar para aquela câmera lá pra gente dar tchau, tá? Você aí que acompanhou Que Confusão até agora, te inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com os amigos, fala que essa galera aqui vitoriosa, os caras transformaram aí o Topázio no cara que teve mais votos no primeiro turno, é isso, né? O prefeito mais votado na história do primeiro turno. Na história de Florianópolis, é o maior desempenho eleitoral até hoje. Né? Construíram aí 49% do dia. Construíram aí uma eleição com 17 vereadores eleitos, isso é um tamanho aí significativo. Vocês foram bem. Parabéns pelo trabalho, tá? Eu vou dar tchau lá. Acompanhe o Que Confusão, galera. E sempre tem mais. Valeu. Forte abraço.